Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 27 de outubro de 2021, são 22 horas e 57 minutos. Lição número 13 da classe de adolescentes, Vivendo para a Glória de Deus. E eu quero aproveitar e agradecer a você que esteve comigo neste trimestre para juntos aprendermos mais da palavra do Senhor. Responda, número A foi ótimo, né? Responda, letra A. Glorificar a Deus. Letra B. Ele a compara a um fogo destruidor. Letra C. Use palavras certas para que ninguém possa criticá-lo e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer a nosso respeito. Tito capítulo 2, versículo 8. Letra D. A língua mentirosa. Temos aqui umas palavras cruzadas. Vamos lá. Número 1, sociologia. Número 2, sociedade. Número 3, família. Número 4, relacionamento. Número 5, Espírito Santo. Número 6 é o título da lição da número 4. Eu quero ver se você acerta. E número 7, IAD. Ou IAD, né? Seria mais correto, né? Destaque. Portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Vemos que até para comer e beber, nós temos que fazer para a glória de Deus. Imagine as demais coisas, né? Comer e beber em demasiado é glutonaria, e glutonaria é pecado, como você pode ver em Lucas capítulo 21, versículo 34. No entanto, aqui também tem um outro ponto. Como a glutonaria de fato ela é pecado, pois bem, mas quando a Bíblia nos fala sobre comer e beber para a glória de Deus, também é um outro parecer. Qual é esse outro parecer? Qual é essa outra situação? Digamos que você sabe que uma determinada pessoa, um irmão de uma determinada igreja, não come um determinado alimento porque ele julga ser pecado. Quando você estiver perto desse irmão ou dessa irmã, você não coma este alimento. Por quê? Porque se você comer, ele vai ficar escandalizado. Então isso não vai glorificar ao Senhor. Mesmo você sabendo que não é pecado comer aquele determinado alimento, o que acontece? Se você comer, vai escandalizar o irmão ou a irmã. Então você não come, porque até nisso você precisa glorificar o nome do Senhor. E eu espero em Deus que você não tenha nenhum amigo ou amiga que julgue aí comer pizza ser pecado. Já pensou você não poder comer uma pizza perto do irmão ou da irmã? Por isso aí que é prova, né? Vivendo a liberdade cristã para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ensina aos irmãos e a nós uma importante lição, quer no comer, quer no beber e em tudo que fizermos, nosso alvo deve ser a glória de Deus. Bom, nós somos livres. E quando nós somos livres, nós podemos fazer o que nós quisermos, justamente por nós sermos livres. Quando a pessoa é livre, ela tem direito de escolha. Dá um exemplo bem prático. Quando alguém tem o vício de bebida alcoólica, por exemplo, eu gosto de pegar a ideia da embriaguez, porque a embriaguez é algo que é muito notório na palavra de Deus, né? A Bíblia fala muito sobre embriaguez. Então a embriaguez, quando essa pessoa se embriaga, ela tem o vício da bebida. Então ela se embriaga, ou seja, ela não tem a escolha de não beber. Por quê? Porque ela é escrava daquele pecado. No caso, ele é escravo da bebida. Quando a pessoa é livre, que é o nosso caso, nós temos liberdade para escolher não beber. Ou, se quisermos beber, nós beberemos. Agora, a embriaguez, ela é pecado, então certamente nós não beberemos. E por que nós não vamos beber? Por uma questão bem simples. Porque quando alguém bebe uma bebida alcoólica, isso eu digo para nós cristãos, talvez uma taça de vinho, por exemplo, mas a Bíblia vai dizer isso em partes,
no geral, não configura um pecado porque a Bíblia condena a embriaguez e não necessariamente o beber. Mas quando você bebe uma taça de vinho, depois você vai querer beber uma outra. Aí você vai acabar se embriagando. E a Bíblia diz que para que nós venhamos nos encher do Espírito Santo e não com vinho, né, que há contendo. Então você opta por não beber justamente porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então nisso você compreende que você é livre, você tem liberdade para fazer, né? No caso você tem liberdade para beber, mas por você ser livre, você opta por não beber. É diferente da pessoa que se embriaga, é diferente da pessoa que tem o vício da bebida. Por quê? Porque ela não tem a opção de não beber, ela só quer saber de beber. Por quê? Porque ela é escrava do pecado. E isso vale para todos os pecados, isso vale para todas as escolhas da vida. Então nós somos livres. Nós somos livres, mas nem tudo nos convém fazer. Então, beber para nós não convém. Por quê? Porque um abismo chama outro abismo. Então nós precisamos viver essa liberdade cristã para a glória de Deus. Nós somos livres para a glória de Deus. Então na nossa liberdade nós glorificaremos o nome do Senhor. Nós temos liberdade, por exemplo, você tem liberdade para o domingo de manhã, você poder dormir talvez até ao meio-dia. Mas você opta, por quê? Para ir para a escola dominical. Por quê? Porque você não é escravo do sono. Você não é escravo, você sabe que do teu compromisso. Então você leva mais a sério o compromisso com a escola dominical do que com o teu sono. Então essa liberdade, a liberdade que você tem de dormir até o meio-dia, na verdade você opta por não dormir. Por quê? Porque a sua liberdade glorifica o nome do Senhor. Glorificando a Deus com nossas palavras. Você sabe que a nossa maneira de falar nos identifica? Sim, a nossa fala acaba revelando o nosso verdadeiro eu, pois a boca fala do que está cheio o coração, né? É do coração, ou seja, do íntimo do ser humano que procedem os males. Certa vez Pedro foi identificado como alguém que esteve com Jesus somente pelo seu linguajar. Sua fala evidencia que você é um cristão? Deus é glorificado por intermédio de suas palavras? Sim, nós somos identificados pelo jeito que nós falamos. Muitas das vezes, quando você chega numa roda de amigos, por exemplo, ou de pessoas que talvez não te conheçam, as pessoas muitas das vezes já identificam que você é cristão. Por quê? Pela forma com que você fala, o jeito que você fala. Nós, cristãos, temos uma maneira toda especial de nos comunicarmos. Geralmente, vamos botar aqui tribo, né? Cada clã tem uma forma de dizer, né? Dá um exemplo aqui mais prático. O povo, por exemplo, do surf, eles têm um tipo de linguajar que só eles entendem. Nós, por vermos algum surfista conversar com outro surfista, nós vamos ficar meio perdidos nas palavras dele, porque é a forma que eles têm de falar, né? O linguajar deles. E nós também temos palavras que geralmente só o cristão usa. Por exemplo, quando você vai se dirigir a uma pessoa jovem, você vai chamá-la de jovem. Geralmente só quem chama isso é cristão. O cristão que tem hábito de chamar outra pessoa de jovem. Ou mesmo de varoa ou de varão. Isso são termos que é muito do cristão, né? O cristão que fala muito dessas coisas. Por exemplo, eu tive no culto ontem e foi do manto. Isso é coisa de pentecostal, então é coisa de crente. Então, e tantas outras coisas, tantas outras palavras de significados que geralmente só o cristão usa. No entanto, o nosso linguajar, o nosso falar, será que tem glorificado o nome do Senhor? Será que de fato nós temos falado como nós falamos, como cristão, como pessoas salvas na pessoa de Jesus, como pessoas livres? Será que nós não estamos passando um pouco do ponto? Será que nós não estamos falando coisas que nós não devemos falar? Então, o nosso falar ele deve também glorificar o nome do Senhor. Inclusive, até na forma que você vai falar com alguém, você precisa ter cuidado, né? Tem que ter temperança, né? Nós temos que ser temperados, saber como falar com um e com o outro. Isso cabe, né? É o respeito, é a educação. Isso é independente de quem é, você deve respeito e educação a qualquer pessoa. Então veja aqui outra pessoa, outro grupo também que tem umas palavras que geralmente só eles entendem, por exemplo, são os militares, né?
Os militares também têm alguns termos que eles usam que nós ficamos meio perdidos, a gente não entende muito bem o linguajar deles. Isso aqui é só para a gente compreender que geralmente cada pessoa, cada clã, né, ou cada tribo, como você quer entender, tem uma forma específica, né, de se comunicarem. Né? Agora a palavra ela tem uma grande importância. Nós precisamos compreender que as palavras em si ela não têm poder, ou seja, você não vai falar algo e aquilo vai se materializar. Não, isso não acontece. Pode acontecer, talvez você falar uma determinada situação e aquilo acontecer. É até possível. Mas nós não podemos dizer, né, que as palavras têm poder. Por quê? Porque não, as palavras não têm poder. O fato de alguém falar uma determinada situação não vai trazer aquilo à existência porque você falou. Mas nós devemos vigiar no falar para que no falar a gente não venha ofender alguém ou a um grupo específico. Nós precisamos ter esse cuidado, né? Tudo que nós fazemos precisa ser para a glória de Deus. Então, quando você dirige uma palavra a uma pessoa e essa palavra que você está dirigindo, né, essa pessoa não glorifica o nome do Senhor, aí como é que fica a sua liberdade? Você tem liberdade, você é uma pessoa livre, mas você precisa falar do que está cheio o seu coração. E do que o seu coração está cheio? Será que o seu coração está cheio do capítulo da novela que passou na semana passada, ou mesmo no dia de ontem? Ou será que o seu coração está cheio do seu clube de coração do futebol, né? que jogou nessa semana ou hoje mesmo? Será que do que você está cheio? Né? Nós precisamos compreender que a Bíblia vai nos orientar que nós venhamos meditar na palavra de dia e de noite, guardá-la no nosso coração para não pecar contra o Senhor. Então a nossa palavra tem que estar cheia, né? O nosso coração tem que estar cheio da palavra de Deus para quando nós formos falar a alguém, falarmos da palavra. Veja que é também uma outra diferença, que há situações, né, nós temos que falar sempre da palavra, mas nem tudo é a palavra. O que eu quero dizer é o seguinte: há algumas pessoas que em qualquer situação quer falar da palavra. Há situações que não dá. Vou te dar um exemplo. Você está trabalhando, né? Apesar que você é adolescente, mas já falei aqui numa outra oportunidade, que sim, você está apto para trabalhar. Digamos que você está lá trabalhando e uma pessoa venha falar com você da palavra de Deus, você não é o teu setor de trabalho? A empresa não paga para você trabalhar? Então por que você vai perder o seu tempo? Aqui é bom a gente deixar claro a separação, né? A palavra do Senhor é a nossa única regra de fé e prática, mas você está para trabalhar. Se você puder falar da palavra no seu trabalho, ok, isso é saudável, é bom e é louvável. Mas por outro lado, quando o teu chefe vê, por exemplo, você nos cantos sempre falando coisas da igreja, por exemplo, ele pode mandar você embora porque você não está produzindo, você não está trabalhando, você está ali para trabalhar. Então veja que isso aqui é uma situação, né? Uma situação que nós precisamos separar. Ou mesmo numa outra situação de extrema delicadeza, né? Uma situação assim, muito grave, uma situação de risco ou coisas do tipo, que todo um grupo está preocupado com uma determinada situação e nós vamos falar da palavra numa situação completamente fora do contexto, então nós perdemos a oportunidade de pregar a palavra numa outra ocasião mais propícia. Eu sei que a Bíblia diz que tem que pregar em tempo e em fora de tempo, mas nós precisamos ter a orientação, o respeito e a educação, que nem todo mundo quer ouvir a palavra. Então, se a pessoa não quer ouvir a palavra, por que você vai insistir? A pessoa não quer, ela tem o livre-arbítrio de querer ou não ouvir a palavra. Então, se ela não quer ouvir a palavra, o ideal é o respeito e a educação, que esses cabem em qualquer lugar. Então, nós precisamos ter a compreender as diferenças. Nós precisamos respeitar as diferenças. Nós precisamos olhar ser direcionado pelo Espírito a saber a temperança, saber qual é o momento. Às vezes não é o momento, às vezes você às vezes até tem boa fé, né? Você age de boa fé, você quer saber o melhor daquela pessoa, mas justamente porque você falou da palavra, você pode ser completamente ignorado, porque talvez naquele ambiente ali
todo mundo é fora da palavra, não quer saber da palavra. Eu sei que é uma situação delicada, mas nós precisamos compreender que apesar que nós cremos na palavra, sabemos que é a palavra de Deus, mas nem todas as pessoas aceitam esta palavra. Então, se uma pessoa não aceita essa palavra, por que você vai insistir? Você vai virar uma pessoa chata, né? Ah, não vou conversar com fulano ou com ciclano porque ele só fala disso. Inclusive, tem até uma situação, tem um jogador de futebol, por exemplo, no Brasil, que ele é cristão, e dizem, né, as pessoas do meio, dizem que ele nunca foi convocado para a seleção brasileira, por exemplo, porque ele, como cristão, ele é fanático, eles acham que tudo para ele só sabe falar da palavra. Então veja que ele perdeu a oportunidade de crescer, por quê? Porque ele só fala da palavra. E mais uma vez eu vou falar aqui, vou chamar a sua atenção para isso. Nós sabemos que a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra, mas há momentos, há situações que você, por exemplo, como está no trabalho ou num outro ambiente, por exemplo, você está num sepultamento de uma pessoa que não é cristã e você vai ficar falando que a pessoa, aquela alma partiu para a eternidade e vai para o inferno, isso é um momento de falar dessa palavra? Não. Naquele momento ali você vai apenas ficar triste pela perda daquela pessoa. Então a gente precisa ter muito cuidado no que nós vamos falar, naquilo que nós vamos falar, na hora que nós vamos falar. Nós precisamos ter muito cuidado. Certa vez eu questionei o meu pastor, que hoje dorme no Senhor, sobre a respeito de uma situação. Não dá para falar aqui a situação, e ele me orientou ao que ele tinha que falar. E uma das coisas que ele comentou é que nesses momentos de morte, que nós sabemos que a pessoa partiu para a eternidade sem Jesus, o melhor que nós devemos falar naquele momento é dizer o seguinte: sobre o julgamento o Senhor sabe. Você não vai mencionar a palavra de Deus ali, você sabe que aquela pessoa partiu para a eternidade sem Cristo, então não tem meio termo, né? Ele foi para o inferno, mas você não vai dizer isso para aqueles entes queridos. O ambiente ali não cabe. Então, esse tipo de cuidado é que nós temos que ter na palavra, né? E tanto aqui na palavra de Deus como na nossa palavra. O que nós vamos falar? Me lembro de uma ocasião, eu estava numa situação eu tinha perdido uma pessoa que era muito chegada, era uma pessoa como se fosse da minha família, e uma pessoa cristã chegou perto, e essa pessoa também era cristã, essa pessoa partiu para a eternidade com Jesus, e essa pessoa falou coisas que não deviam, inclusive usando a palavra de Deus. Ela foi completamente infeliz no seu comentário. Então nós precisamos ter muito cuidado, respeitar a dor do próximo, né? Ter compaixão. Então que nós venhamos a cada dia vigiar no que nós vamos falar. Muitas das vezes, se você for observar sobre, por exemplo, os meninos lá de Daniel, eu falo menino porque eram jovens, né? Quando o rei disse para eles se curvarem, é de propósito que vocês fazem isso? É de propósito? Olha, vai tocar os instrumentos e você vai adorar aí o meu ídolo. O que eles falaram? Você lembra? Nós não precisamos te responder acerca deste negócio. Por quê? Porque tem coisa que a gente não precisa responder. Tem coisas que o nosso Deus vai entrar em providência, você não precisa ficar falando. Nós precisamos guardar um pouco mais a nossa língua. O William Shakespeare, dramaturgo inglês, certa vez disse que os homens de poucas palavras são os melhores. E isso aqui cabe para nós, e tanto se for o caso, as meninas também, né? Se bem que as meninas, para ficar um pouco mais de boca fechada, é um pouco mais difícil, né? Nós entendemos. Mas vamos lá. Quando você fala muito, você tem o risco de errar mais. Mas quando você observa, você erra menos. Quando você não comenta, você erra menos. Por isso Shakespeare dizia que os homens de poucas palavras são os melhores. Por quê? Porque aqueles que não falam muito, eles agem mais. Justamente por eles ver os erros, eles conseguem agir melhor. Então isso também cabe para nós. Lembra que a Bíblia diz lá no livro de Tiago que nós precisamos domar a nossa língua, ter cuidado no que a gente fala, porque aquele que doma a sua língua, ele ganha em tudo. Quantas das vezes você perdeu a oportunidade porque falou algo que não deveria ter dito?
Por aí você vê. Então a nossa palavra, o que nós vamos falar, nós precisamos ter muito cuidado para falar no tempo oportuno. É a hora, ainda que seja uma boa ideia que você vai falar, ainda que seja a melhor palavra, mas não é o momento. Nós precisamos ter maturidade para aguardar um momento para dizer algo, inclusive até mesmo coisas da palavra. Tem momentos que é a hora, tem horas que você verá, você perceberá que é a hora e o Senhor vai te dar a palavra. Mas quando você está no meio de pessoas que às vezes falam tanto da palavra, mas não vivem a palavra. Ou então falam tanto da palavra que não tem outro assunto, não sabe falar de outra coisa, não sabe articular sobre outra situação e às vezes até perde a oportunidade de trabalho porque não sabe falar de outra coisa, perde às vezes até a oportunidade de estar junto com a família porque ninguém da família quer aquela pessoa perto, porque aquela pessoa só sabe falar da palavra. Então a gente precisa ter cuidado, a gente tem que saber moderar. Mas, volto a repetir, nós temos que guardar a palavra do nosso Senhor no nosso coração para não pecar contra Ele. E esse guardar é mais a ideia de fazer o que a Bíblia manda fazer e não fazer o que a Bíblia não manda fazer. Então isso é guardar no coração, até porque algumas pessoas conhecem a palavra, guardam a palavra, sabem da palavra, mas não vivem a palavra. Então a ideia de guardar a palavra no nosso coração é o coração da ideia de amor, né? Então quando você guarda a palavra no seu coração, você tem amor pela palavra. Então quando você tem amor pela palavra, a palavra vai se cumprir na sua vida. O Deus da palavra vai te dar a palavra no momento certo da palavra. Então veja que aqui tanto na questão humana, de como nós vamos tratar o próximo, né? Como o nosso linguajar nos denuncia, né? Nos fala a quem nós pertencemos, porque a Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração, a palavra de Deus também. Então veja que a palavra do Senhor, também nesse caso, também nos direciona. Então, quando o nosso coração está cheio da palavra, nós meditamos na palavra, somos cheios da palavra, né? Então, se nós somos cheios da palavra, quando nós falamos da palavra, o Deus da palavra faz aquela palavra se cumprir. Mas por quê? Para a honra e glória do nome dele. Mais uma vez eu vou lembrar que o fato de eu falar algo não vai fazer aquele algo acontecer. Por quê? Porque foi eu quem disse. A minha palavra não tem poder, mas ela pode ofender alguém. Então nós temos que ter cuidado para que a nossa palavra não venha a ofender a outra pessoa. Mais uma vez eu vou ser bem taxativo nesse ponto. Respeito e educação cabem em qualquer lugar. Então que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você continue vivendo para a glória de Deus, tanto no comer, como no beber, no vestir, no proceder, no falar, que nós venhamos toda a nossa liberdade seja no Espírito Santo para a glória de Deus. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno e eu aguardo você no próximo trimestre. Tchau!